Exercícios simulados. Concursos públicos em biomedicina. Questão 1. Em análises clínicas, a dosagem de hemoglobina glicada, HbA1c, é um importante marcador para o controle glicêmico. Qual é o período aproximado que este exame reflete o controle da glicemia? A. 7 a 14 dias. B. 30 a 45 dias. C. 60 a 90 dias. D. 120 a 150 dias. E. 180 a 200 dias. Resposta correta. C. Explicação. A hemoglobina glicada, HbA1c, reflete o controle glicêmico dos últimos 60 a 90 dias, correspondendo ao tempo de vida média das hemácias, aproximadamente 120 dias. A glicose se liga irreversivelmente à hemoglobina durante a vida útil da hemácia, sendo que cerca de 50% da HbA1c formado ocorre nos últimos 30 dias, 25% entre 30 e 60 dias e 25% entre 60 e 90 dias. As alternativas A e B representam períodos muito curtos, enquanto D e E excedem o período de formação significativa da HbA1c. Questão 2. Na microbiologia clínica, qual é o meio de cultura mais adequado para o isolamento primário de Neisseria gonorrhoeae? A. Agar sangue. B. Agar mecconque. C. Agar chocolate. D. Agar sabouralde. Agar manitol salgado. Resposta correta. C. Explicação. O agar chocolate é o meio de escolha para a Neisseria gonorrhoeae por conter fatores de crescimento essenciais, fatores X e V, liberados pela lise térmica das hemácias. Este micro-organismo é fastidioso e requer condições especiais, atmosfera com 5 a 10% de CO, temperatura de 35 a 37 graus Celsius e pH neutro. O agar sangue, A, não fornece os fatores necessários. mecconque, B, é seletivo para gram-negativos entéricos. Sabouralde, D, é para fungos. E manitol salgado, E, é seletivo para estafilococos. Questão 3. Em genética molecular, a técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase, requer componentes específicos. Qual enzima é tradicionalmente utilizada devido à sua termoestabilidade? A. DNA polimerase ID, coli. B. TAC polimerase. C. DNA ligase. D. Transcriptase reversa. E. Endonuclease de restrição. Resposta correta. B. Explicação. A TAC polimerase, isolada da bactéria Thermophila thermus aquaticus, é termoestável e mantém sua atividade em altas temperaturas, 94 a 95 graus Celsius, necessárias para a desnaturação do DNA durante os ciclos de PCR. A DNA polimerase ID, coli, A, é termolábil e seria inativada. A DNA ligase, C, une fragmentos de DNA. A transcriptase reversa, D, sintetiza DNA a partir de RNA. E endonucleases de restrição, E, clivam DNA em sítios específicos. Questão 4. No hemograma, a presença de neutrófilos com granulações tóxicas, corpos de Dolly e vaporização citoplasmática sugere: A. Infecção viral. B. Infecção bacteriana grave. C. Anemia megaloblástica. D. Leucemia aguda. E. Deficiência de ferro. Resposta correta. B. Explicação. As alterações morfológicas dos neutrófilos, granulações tóxicas, corpos de Dolly e vacúolos, são indicadores de ativação celular intensa, características de infecções bacterianas graves ou sepse. Essas alterações refletem a produção acelerada e liberação precoce de neutrófilos da medula óssea.
Infecções virais. A. Geralmente causam linfocitose, anemia megaloblástica. C. Afeta principalmente hemácias, leucemia aguda. D. Apresenta blastos e deficiência de ferro. E. Causa microcitose e hipocromia nas hemácias. Questão 5. Em microbiologia, o teste da catalase é fundamental para a diferenciação de cocos gram-positivos. Qual resultado é esperado para Staphylococcus aureus? A. Catalase negativa. B. Catalase positiva. C. Catalase variável. D. Não realiza o teste. E. Resultado dependente do meio. Resposta correta. B. Explicação. Staphylococcus aureus é catalase positiva, produzindo a enzima catalase que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, formação de bolhas. Este teste é crucial para diferenciar estafilococos, catalase positivos, de streptococos, catalase negativos. A catalase protege a bactéria contra os efeitos tóxicos do peróxido de hidrogênio produzido durante o metabolismo aeróbico. O resultado é consistente e não varia com o meio de cultura. Questão 6. Na análise do líquido cefalorraquidiano, LCR, qual achado laboratorial é mais sugestivo de meningite bacteriana aguda? A. Glicose normal, proteínas elevadas, leucitose linfocítica. B. Glicose diminuída, proteínas muito elevadas, leucitose neutrofílica. C. Glicose elevada, proteínas normais, ausência de células. D. Glicose normal, proteínas normais, leucitose eosinofílica. E glicose elevada, proteínas diminuídas, leucitose mista. Resposta correta. B. Explicação. A meningite bacteriana aguda caracteriza-se pela tríade: glicose diminuída, menor que 40 mg dl ou menor que 60% da glicemia, proteínas muito elevadas, maior que 100 mg dl, e pleocitose neutrofílica, maior que 1000 células dl com predomínio de neutrófilos. A hipoglicorraquia ocorre pelo consumo bacteriano e diminuição do transporte de glicose. A alternativa sugere meningite viral, C indica LCR normal, D pode sugerir parasitose, e não corresponde a nenhum padrão clássico de meningite. Questão 7. Em genética, a síndrome de Down é causada por trissomia do cromossomo 21. Qual técnica citogenética é considerada padrão ouro para confirmação diagnóstica? A. Eletroforese de proteínas. B. Cariótipo com bandamento GC. PCR em tempo real. D. Western blot. E. Sequenciamento de Sanger. Resposta correta. B. Explicação. O cariótipo com bandamento G é o exame padrão ouro para diagnóstico da síndrome de Down, permitindo visualizar a trissomia do cromossomo 21 e determinar se é livre, 95%, por translocação, 4%, ou mosaicismo, 1%. Esta técnica identifica o padrão de bandas característico de cada cromossomo após tratamento com tripsina e coloração com giensa. As demais alternativas não são adequadas. A analisa proteínas, C detecta sequências específicas, D identifica proteínas, e sequência DNA. Questão 8. Na bacterioscopia de escarro para pesquisa de Barr, bacilos álcool-ácido resistentes, qual é a coloração de escolha? A. Coloração de grão. B. Coloração de Ziel-Nielsen. C. Coloração de Urey. D. Coloração de Congo Red. Coloração de Paz. Resposta correta. B. Explicação. A coloração de Ziel-Nielsen é específica para Barr, baseada na propriedade álcool-ácido resistente das micobactérias devido ao alto conteúdo de ácidos micólicos na parede celular. O método utiliza fucsina fenicada aquecida, descoloração com álcool ácido e contracoloração com azul de metileno, resultando em bacilos vermelhos em fundo azul. Grão. A. Não detecta micobactérias. Urey. C. É para células sanguíneas. Congo Red. D. Para amiloide. E Paz. É. Para fungos e glicogênio. Questão 9. Em análises clínicas, qual enzima cardíaca apresenta maior especificidade para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio? A.
aspartato aminotransferase, AST, B, lactato desidrogenase, LDH, C, creatina quinase, CK, D, troponina I cardíaca I, alanina aminotransferase, ALT. Resposta correta, D. Explicação: a troponina I cardíaca é o marcador mais específico para lesão miocárdica, sendo praticamente exclusiva do músculo cardíaco. Eleva-se 3 a 6 horas após o início dos sintomas, com pico em 12 a 24 horas e permanece elevada por 7 a 10 dias. AST, A e LDH, D, são inespecíficas, encontradas em vários tecidos. CK, C, pode levar-se por lesão muscular esquelética. ALT, I, é predominantemente hepática. A troponina revolucionou o diagnóstico de infarto por sua alta sensibilidade e especificidade. Questão 10. Em genética molecular, qual é o princípio básico da técnica de Southern-Blot? A. Amplificação de sequências específicas de DNA. B. Hibridização de DNA com sondas específicas após eletroforese. C. Sequenciamento direto de DNA. D. Análise de expressão gênica. E. Clonagem de genes em vetores. Resposta correta, B. Explicação: o Southern-Blot baseia-se na hibridização molecular. O DNA é fragmentado por enzimas de restrição, separado por eletroforese em gel, transferido para a membrana e hibridizado com sondas específicas marcadas. Permite detectar sequências específicas, mutações, deleções ou rearranjos gênicos. A técnica foi desenvolvida por Edwin Southern e deu origem aos termos Northern-Blot, RNA, e Western-Blot, proteínas. As alternativas A, C, D e I referem-se a outras técnicas moleculares distintas. Resumo dos temas abordados. Análises clínicas, HbA1c, hemograma, LCR, enzimas cardíacas. Microbiologia, meios de cultura, testes bioquímicos, colorações especiais. Genética, PCR, citogenética, biologia molecular. Questão 11. Em análises clínicas, a determinação da microalbuminúria é importante para o acompanhamento de pacientes diabéticos. Qual é o valor de referência que caracteriza a microalbuminúria? A. Menor que 30 mg, G de creatinina. B. 30-300 mg, G de creatinina. C. 300-500 mg, G de creatinina. D. Maior que 500 mg, G de creatinina. E. Maior que 1000 mg, G de creatinina. Resposta correta, B. Explicação: a microalbuminúria é definida como excreção urinária de albumina entre 30 e 300 mg, G de creatinina, ou 30 a 300 mg, 24H. Valores menor que 30 mg, G, A, são considerados normais, normoalbuminúria. Valores maior que 300 mg, G, C, D, I, caracterizam macroalbuminúria ou proteinúria clínica. A microalbuminúria é um marcador precoce de nefropatia diabética e fator de risco cardiovascular, permitindo intervenção terapêutica antes da progressão para a doença renal crônica. Questão 12. Na microbiologia, qual meio de cultura é específico para isolamento de Salmonella e Shigella? A. Agar-Mac-Conquey. B. Agar-SS, Salmonella-Shigella. C. Agar-Sangue. D. Agar-Chocolate. E. Agar-Sabouraud. Resposta correta, B. Explicação: o Agar-SS, Salmonella Shigella, é um meio seletivo e diferencial específico para isolamento destes patógenos entéricos. Contém sais biliares e verde brilhante que inibem gram-positivos e a maioria dos gram-negativos não patogênicos. O indicador vermelho neutro e lactose permitem diferenciação. Salmonella e Shigella não fermentam lactose, formam colônias incolores, enquanto E. coli fermenta lactose, forma colônias róseas. Mac-Conquey, A, é menos seletivo. Sangue, C, e chocolate, D, são enriquecidos. Sabouraud, E, é para fungos. Questão 13. Em genética molecular, qual é a principal diferença entre DNA e RNA quanto à estrutura das bases nitrogenadas? A. DNA contém adenina, RNA não contém. B. RNA contém uracila no lugar da timina. C. DNA contém citosina, RNA não contém. D. RNA contém timina e uracila simultaneamente, não há diferença entre as bases. Resposta correta, B.
Explicação: a principal diferença é que o RNA contém uracila, U, no lugar da timina, T, presente no DNA. Ambos contêm adenina, A, guanina, G, e citosina, C. No DNA, a adenina pareia com timina, AT, e citosina com guanina, CG. No RNA, a adenina pareia com uracila, AU, e citosina com guanina, CG. Esta diferença é fundamental para os processos de transcrição e tradução. As alternativas A, C, D e I estão incorretas quanto à composição das bases. Questão 14. No exame parasitológico de fezes, qual é o método mais eficaz para a concentração de ovos e cistos de parasitos? A. Exame direto a fresco. B. Método de Faust, centrífugo flutuação. C. Método de Baeyer-Moraes. D. Método de Kato-Katz e coloração de Ziel-Nielsen. Resposta correta: B. Explicação: o método de Faust, centrífugo flutuação, é o mais eficaz para a concentração de ovos e cistos, utilizando solução de sulfato de zinco, densidade 1,18, que permite a flutuação dos parasitos na superfície após centrifugação. O exame direto, A, tem baixa sensibilidade, Baeyer-Moraes. C, é específico para larvas, Kato-Katz. D, é quantitativo para eumintos, e Ziel-Nielsen. I, é coloração para coccídeos. O método de Faust concentra eficientemente a maioria dos parasitos intestinais. Questão 15. Em análises clínicas, qual parâmetro laboratorial é mais específico para avaliação da função renal? A. Ureia sérica. B. Creatinina sérica. C. Taxa de filtração glomerular estimada, TFGE. D. Ácido úrico. E. Proteínas totais. Resposta correta: C. Explicação: a taxa de filtração glomerular estimada, TFGE, é o parâmetro mais específico e sensível para avaliação da função renal, calculada através de fórmulas que consideram creatinina sérica, idade, sexo e etnia, CKD-EP ou MDRD. A creatinina sérica, B, pode estar normal mesmo com perda de 50% da função renal. A ureia, A, é influenciada por fatores extra-renais. O ácido úrico, D, não é específico para a função renal, e proteínas totais, E, não avaliam filtração glomerular. Questão 16. Na microbiologia clínica, qual teste é fundamental para a diferenciação entre Enterococcus e Streptococcus do grupo D? A. Teste da catalase. B. Teste do PYRC, crescimento em NaCl 6,5%. D. Teste da bilis colina. E. Teste da optoquina. Resposta correta: C. Explicação: o crescimento em NaCl 6,5% diferencia Enterococcus positivo de Streptococcus do grupo D negativo. Enterococcus tolera altas concentrações salinas, enquanto o Streptococcus do grupo D não cresce nesta concentração. O teste da catalase, A, diferencia Staphylococcus de Streptococcus, PYR. B, é positivo para Enterococcus e S. pyogenes, bilis colina. D, é positivo para ambos os grupos D. E optoquina, E, diferencia S. pneumoniae de outros Streptococcus alfa-hemolíticos. Questão 17. Em genética, qual é o padrão de herança da hemofilia A? A. Autossômica dominante. B. Autossômica recessiva. C. Ligada ao X recessiva. D. Ligada ao X dominante. E. Mitocondrial. Resposta correta: C. Explicação: a hemofilia A é uma doença ligada ao X recessiva, causada por mutações no gene do fator oitavo localizado no cromossomo X. Afeta principalmente homens, XHY, enquanto mulheres são geralmente portadoras, XHXH. Mulheres afetadas, XHXH, são raras. O padrão característico inclui ausência de transmissão homem-homem. Homens afetados têm filhas portadoras obrigatórias, e mulheres portadoras têm 50% de chance de ter filhos afetados. As demais alternativas não correspondem ao padrão observado na hemofilia A. Questão 18. No exame de urina tipo I, a presença de cilindros hialinos em grande quantidade sugere: A. Infecção urinária. B. Glomerulonefrite. C. Proteinúria significativa. D. Cristalúria. E. Hematúria. Resposta correta: C.
Explicação: cilindros hialinos em grande quantidade indicam proteinúria significativa, pois são formados pela precipitação da proteína de Townsville nos túbulos renais quando há aumento da concentração proteica. Poucos cilindros hialinos podem ser normais, mas quantidades elevadas sugerem doença glomerular ou tubular com proteinúria. Infecção urinária. A. Cursa com leucócitos e bactérias. Glomerulonefrite. B. Pode ter cilindros hemáticos. Cristalúria. D. Apresenta cristais. E hematúria. E. Apresenta hemácias. Questão 19. Em microbiologia, qual é o principal mecanismo de resistência do Staphylococcus aureus resistente à meticilina, MRSA? A. Produção de lactamase. B. Alteração da proteína ligadora de penicilina, PBP2. C. Bomba de efluxo. D. Modificação enzimática do antibiótico. E. Impermeabilidade da parede celular. Resposta correta: B. Explicação: o MRSA possui resistência devido à produção da PBP2, proteína ligadora de penicilina segunda, codificada pelo gene MECA. Esta proteína tem baixa afinidade pelos lactâmicos, permitindo a síntese da parede celular mesmo na presença do antibiótico. A lactamase, A, confere resistência à penicilina mas não à meticilina. Bombas de efluxo, C, modificação enzimática, D, impermeabilidade, E, são outros mecanismos de resistência, mas não o principal no MRSA. Questão 20. Em genética molecular, qual técnica permite análise simultânea da expressão de milhares de genes? A. PCR convencional. B. Sequenciamento de Sanger. C. Microarray, microarranjo de DNA. D. Eletroforese em gel. E. Southern blot. Resposta correta: C. Explicação: um microarray, microarranjo de DNA, permite análise simultânea da expressão de milhares de genes em uma única reação. A técnica utiliza sondas de DNA fixadas em suporte sólido que hibridizam com cDNA marcado da amostra, permitindo análise comparativa de expressão gênica entre diferentes condições. PCR convencional. A. Amplifica genes específicos. Sanger. B. Sequência DNA. Eletroforese. D. Separa moléculas. E Southern blot. E. Detecta sequências específicas. Atualmente, o RNA-seq tem substituído microarrays por maior sensibilidade. Bem no alvo resumo dos novos temas abordados. Análises clínicas. Microalbuminúria e nefropatia diabética. Taxa de filtração glomerular. Análise de cilindros urinários. Microbiologia. Meios seletivos específicos. Diferenciação de cocos gram-positivos. Mecanismos de resistência antimicrobiana. Genética. Estrutura de ácidos nucleicos. Padrões de herança ligada ao X. Técnicas de análise de expressão gênica. Parasitologia. Métodos de concentração parasitológica. Exercícios simulados. Hematologia para concursos públicos. Questão 21. No hemograma, a presença de células falciformes, drepanócitos, é característica de qual condição hematológica? A. Talassemia beta maior. B. Anemia ferropriva. C. Anemia falciforme. D. Anemia megaloblástica. E. Esferocitose hereditária. Resposta correta: C. Explicação: as células falciformes, drepanócitos, são patognomônicas da anemia falciforme, causada pela mutação pontual no gene da globina, substituição de ácido glutâmico por valina na posição 6, resultando na hemoglobina S, HbS. Em condições de hipóxia, a HbS polimeriza, deformando as hemácias em formato de foice. A talassemia, A, apresenta microcitose e hipocromia, anemia ferropriva. B, causa microcitose, megaloblástica. D, apresenta macrocitose. E esferocitose, E, mostra esferócitos. Questão 22. Na coagulopatia, qual teste laboratorial avalia especificamente a via extrínseca da coagulação? A. Tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA. B. Tempo de protrombina, TP. C. Tempo de trombina, Twitter. D. Contagem de plaquetas, é fibrinogênio. Resposta correta: B. Explicação: o tempo de protrombina,
TP, avalia especificamente a via extrínseca da coagulação, testando os fatores 7º, X, V, 2ª, protrombina e fibrinogênio. É iniciado pela adição de tromboplastina tecidual, fator tecidual mais fosfolípides, ao plasma citratado. O TTPA-A avalia a via intrínseca, Twitter, C, avalia a conversão de fibrinogênio em fibrina, contagem de plaquetas, D, avalia hemostasia primária, e fibrinogênio, E, é um fator específico da coagulação. Questão 23. Em hematologia, qual achado morfológico no esfregaço sanguíneo é sugestivo de deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico? A. Em microcitose e hipocromia. B. Presença de esferócitos. C. Neutrófilos hipersegmentados. D. Células em alvo, target cells, e corpúsculos de Ovel-Joly. Resposta correta. C. Explicação: neutrófilos hipersegmentados, com 6 ou mais lóbulos nucleares, são achados característicos da anemia megaloblástica causada por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Esta alteração resulta da síntese deficiente de DNA, afetando a maturação nuclear. Também são observados macrócitos ovais e hipersegmentação de eosinófilos. Microcitose, A, sugere deficiência de ferro, esferócitos, B, indicam esferocitose, target cells, D, aparecem em talassemias, e corpúsculos de Ovel-Joly, E, indicam asplenia funcional. Questão 24. Na análise da medula óssea, qual achado é característico da leucemia mieloide aguda, LMA? A. Presença de mais de 20% de blastos. B. Presença de células de Ritzer-Berger. C. Infiltração por plasmócitos atípicos. D. Fibrose medular extensa. E. Ausência completa de megacariócitos. Resposta correta. A. Explicação: a leucemia mieloide aguda, LMA, é diagnosticada pela presença de menor ou igual a 20% de blastos mieloides na medula óssea ou sangue periférico, segundo a classificação da OMS. Os blastos apresentam características morfológicas e imunofenotípicas específicas da linhagem mieloide. Células de Ritzer-Berger, B, são características do linfoma de Hodgkin. Plasmócitos atípicos, C, sugerem mieloma múltiplo. Fibrose medular, D, pode ocorrer em mielofibrose. E ausência de megacariócitos, E, não é específica de LMA. Questão 25. Em hematologia, qual é o principal mecanismo fisiopatológico da púrpura trombocitopênica idiopática, PTI? A. Deficiência na produção de plaquetas. B. Destruição autoimune de plaquetas. C. Sequestro esplênico de plaquetas. D. Consumo excessivo de plaquetas na coagulação. E. Defeito na função plaquetária. Resposta correta. B. Explicação: a púrpura trombocitopênica idiopática, PTI, é causada pela destruição autoimune de plaquetas mediada por anticorpos IgG antiplaquetários, principalmente contra glicoproteínas IIB e IAIB9. Os macrófagos esplênicos fagocitam as plaquetas opsonizadas, resultando em trombocitopenia. A produção medular está normal ou aumentada. A. Não há sequestro primário. C. Não há coagulação intravascular disseminada. D. E a função plaquetária está preservada nas plaquetas circulantes. E. O diagnóstico é por exclusão e resposta à corticoterapia. Bem no alvo resumo dos temas de hematologia abordados. Morfologia eritrocitária. Drepanócitos na anemia falciforme. Neutrófilos hipersegmentados na anemia megaloblástica. Coagulação. Avaliação da via extrínseca, TP. Hematopoiese e neoplasias. Critérios diagnósticos da leucemia mieloide aguda. Distúrbios plaquetários. Fisiopatologia da púrpura trombocitopênica idiopática. Exercícios simulados. Imunologia para concursos públicos. Questão 26. Em imunologia, qual é a principal função dos linfócitos TCD8+, citotóxicos? A. Produção de anticorpos específicos. B. Apresentação de antígenos via MHC classe II. C. Eliminação de células infectadas por vírus. D. Fagocitose de patógenos extracelulares. Regulação da resposta inflamatória. Resposta correta. C. Explicação: os linfócitos TCD8+, citotóxicos ou CTL,
tem como principal função eliminar células infectadas por vírus, células tumorais e células transplantadas. Reconhecem peptídeos antigênicos apresentados via MHC classe I e destroem as células-alvo através da liberação de perforinas e granzimas, induzindo apoptose. A produção de anticorpos, A, é função dos linfócitos B. Apresentação via MHC segunda, B, é realizada por células apresentadoras de antígenos. Fagocitose, D, é função de macrófagos e neutrófilos. E regulação inflamatória, E, é função dos linfócitos T reguladores. Testes confirmatórios para HIV. Citocinas na resposta inflamatória. Conceitos fundamentais. Memória imunológica. Mediadores da inflamação. Questão 27. No sistema complemento, qual via é ativada diretamente pela ligação de anticorpos IgG ou IgM aos antígenos? A. Via alternativa B, via clássica C, via das lectinas D, via terminal comum E, via independente. Resposta correta, B. Explicação. A via clássica do complemento é ativada pela ligação de anticorpos IgG ou IgM aos antígenos, formando imunocomplexos que se ligam ao componente C1q. Esta ligação inicia a cascata C1, C4, C2, C3, C5, C9. A via alternativa, A, é ativada diretamente por superfícies microbianas. A via das lectinas, C, é ativada por lectinas ligadoras de mannose. A via terminal comum, D, refere-se aos componentes C5, C9 compartilhados por todas as vias. E não existe via independente, E, no sistema complemento. Questão 28. Em testes sorológicos, qual técnica é considerada confirmatória para o diagnóstico de HIV? A. ELISA. Enzyme Linked Immunosorbent Assay. B. Western blot. C. Imunofluorescência indireta. D. Aglutinação em látex. Teste rápido imunocromatográfico. Resposta correta, B. Explicação. O Western blot é o teste confirmatório padrão para HIV, detectando anticorpos específicos contra proteínas virais individuais, GP160, GP120, GP41, P66, P55, P51, P39, P24, P17, separadas por eletroforese. É mais específico que o ELISA, reduzindo falsos positivos. O ELISA, A, é teste de triagem. Imunofluorescência, C, é menos utilizada para HIV. Aglutinação em látex, D, tem baixa especificidade. E testes rápidos, E, são para triagem. Atualmente, testes de quarta geração que detectam antígeno P24 e anticorpos estão substituindo o Western blot. Questão 29. Na resposta imune adaptativa, qual é a principal diferença entre a resposta primária e secundária? A. A resposta secundária é mais lenta e menos intensa. B. A resposta secundária é mais rápida e mais intensa. C. Ambas têm a mesma velocidade e intensidade. D. A resposta primária produz apenas IgM e a resposta secundária produz apenas IgG. Resposta correta, B. Explicação. A resposta imune secundária, memória imunológica, é mais rápida, 3 dias vs 7-14 dias, e mais intensa que a primária devido às células de memória, linfócitos B e T, formadas no primeiro contato. Características da resposta secundária: maior produção de anticorpos, maior afinidade, maturação da afinidade, predomínio de IgG sobre IgM, e ativação mais eficiente. A resposta primária, D, produz principalmente IgM inicial seguida de IgG, e a secundária, E, não produz exclusivamente IgG, mas há predomínio desta classe. Questão 30. Em imunologia clínica, qual citocina é considerado o principal mediador da resposta inflamatória aguda? A. Interferon, IFN. B. Interleucina 2, IL-2. C. Fator de necrose tumoral, TNF. D. Interleucina 4, IL-4. E. Interleucina 10, IL-10. Resposta correta, C. Explicação. O TNF é a principal citocina pró-inflamatória da resposta aguda, produzida principalmente por macrófagos ativados. Seus efeitos incluem ativação endotelial, aumento da permeabilidade vascular, recrutamento de neutrófilos, indução de outras citocinas,
IL-1, IL-6, ativação da coagulação e febre. É alvo terapêutico em doenças autoimunes. IFN-A é importante na imunidade celular. IL-2-B na proliferação de linfócitos T. IL-4-D na resposta TH2. IL-10-E é anti-inflamatória, regulando negativamente a resposta imune. Resumo dos temas de imunologia abordados. Imunidade celular. Função dos linfócitos TCD8 mais citotóxicos. Diferenças entre resposta primária e secundária. Sistema complemento. Vias de ativação do complemento. Imunologia clínica. Testes confirmatórios para HIV. Citocinas na resposta inflamatória. Conceitos fundamentais. Memória imunológica. Mediadores da inflamação. Biologia molecular para concursos públicos. Questão 31. Em biologia molecular, qual é a principal função da enzima DNA helicase durante a replicação do DNA? A. Sintetizar primeiros de RNA. B. Desenrolar a dupla hélice do DNA. C. Corrigir erros de pareamento. D. Ligar fragmentos de Okazaki e remover primeiros de RNA. Resposta correta. B. Explicação. A DNA helicase é responsável por desenrolar a dupla hélice do DNA, quebrando as pontes de hidrogênio entre as bases complementares e criando a forquilha de replicação. Esta enzima utiliza energia do ATP para separar as fitas, permitindo que as DNA polimerases acessem as fitas molde. A síntese de primeiros. A. É função da primase. Correção de erros. C. É da atividade 3,5 exonuclease da DNA polimerase. Ligação de fragmentos. D. É da DNA ligase. E remoção de primeiros. É da RNase H ou DNA polimerase I. Questão 32. Na técnica de RT-PCR, Reverse Transcription PCR, qual enzima é utilizada na primeira etapa do processo? A. TAC polimerase. B. DNA polimerase I. C. Transcriptase reversa. D. RNA polimerase segunda. E. DNA ligase. Resposta correta. C. Explicação. Na RT-PCR, a transcriptase reversa é utilizada na primeira etapa para sintetizar DNA complementar, cDNA, a partir do RNA molde. Esta enzima, originalmente isolada de retrovírus, possui atividade DNA polimerase dependente de RNA, convertendo RNA em DNA. Após a síntese do cDNA, a TAC polimerase, A, é utilizada na amplificação por PCR convencional. DNA polimerase I, D, atua na replicação bacteriana, RNA polimerase segunda, D, transcreve genes eucarióticos, e DNA ligase, E, une fragmentos de DNA. Questão 33. Em clonagem molecular, qual é a principal função dos sítios de múltipla clonagem, polilinker, em vetores de clonagem? A. Permitir a replicação autônoma do vetor. B. Conferir resistência a antibióticos. C. Facilitar a inserção de fragmentos de DNA. D. Promover a expressão de genes clonados e estabilizar o DNA clonado. Resposta correta. C. Explicação. Os sítios de múltipla clonagem, polilinker ou MCS, contêm sequências de reconhecimento para várias enzimas de restrição organizadas em tandem, facilitando a inserção de fragmentos de DNA de interesse. Permitem escolher enzimas compatíveis com o fragmento a ser clonado e possibilitam clonagem direcional. A replicação autônoma, A, é conferida pela origem de replicação, resistência a antibióticos, B, pelos genes de seleção, expressão, D, por promotores específicos, e estabilidade, E, por elementos estruturais do vetor. Questão 34. Na técnica de Northern-Blot, qual tipo de ácido nucleico é analisado? A. DNA genômico. B. DNA plasmidial. C. RNA mensageiro. D. DNA mitocondrial. E. DNA complementar. Resposta correta. C. Explicação. O Northern-Blot é utilizado para análise de RNA, principalmente RNA mensageiro, mRNA, permitindo detectar transcritos específicos, determinar seu tamanho e quantificar sua expressão. A técnica envolve eletroforese de RNA em gel desnaturante, transferência para a membrana e hibridização com sondas específicas.
É análoga ao Southern blot, DNA, e Western blot, proteínas. DNA genômico, A, e plasmidial, B, são analisados por Southern blot, DNA mitocondrial, D, também por Southern blot, e cDNA, E, por Southern blot ou PCR. Questão 35. Em sequenciamento de DNA pelo método de Sanger, qual componente é responsável pela terminação da síntese da cadeia? A. DNTPS, desoxirribonucleotídeos trifosfato, B. DDNTPS, didesoxirribonucleidos trifosfato, C. Primeiros oligonucleotídicos, D. DNA polimerase, E. Tampão de reação. Resposta correta, B. Explicação. Os DDNTPS, didesoxirribonucleidos trifosfato, são responsáveis pela terminação da síntese no método de Sanger. Estes nucleotídeos modificados carecem do grupo hidroxila, O, no carbono 3 da ribose, impedindo a formação da ligação fosfodiéster com o próximo nucleotídeo e terminando a elongação da cadeia. A incorporação aleatória de DDNTPS marcados gera fragmentos de diferentes tamanhos que, após separação eletroforética, revelam a sequência. Os DNTPS, A, permitem elongação normal, primers, C, iniciam a síntese, DNA polimerase, D, catalisa a reação, e tampão, E, mantém condições adequadas. Resumo dos temas de biologia molecular abordados. Replicação e transcrição. Função da DNA helicase na replicação. Análise de RNA por Northern blot. Técnicas de amplificação. RT-PCR transcriptase reversa. Sequenciamento pelo método de Sanger. Clonagem molecular. Sítios de múltipla clonagem em vetores. Enzimas e componentes. Enzimas específicas para cada processo. DDNTPS na terminação de cadeia. Aplicações clínicas. Detecção e quantificação de ácidos nucleicos. Análise de expressão gênica. Exercícios simulados, urinálise para concursos públicos. Questão 36. Na urinálise, a presença de cristais de ácido úrico na urina está associada a qual condição de pH urinário? A. pH neutro, 7,0. B. pH alcalino, maior que 7,5. C. pH ácido, menor que 6,0. D. pH não influencia a formação, é pH variável sem padrão específico. Resposta correta, C. Explicação. Os cristais de ácido úrico precipitam em urina ácida, pH menor que 6,0, apresentando-se como cristais amarelo-acastanhados de formas variadas, losangos, barris, rosetas. O ácido úrico é menos solúvel em meio ácido, favorecendo sua cristalização. Em pH alcalino, B, o ácido úrico permanece solúvel como urato. A formação destes cristais é diretamente influenciada pelo pH, D, E, sendo que a alcalinização da urina é uma estratégia terapêutica para prevenir cálculos de ácido úrico. pH neutro, A, raramente permite cristalização significativa. Questão 37. No exame microscópico da urina, qual é o valor de referência normal para leucócitos por campo de grande aumento? A. 0,2 leucócitos, campo B, 0,5 leucócitos, campo C, 5,10 leucócitos, campo D, 10,15 leucócitos, campo E, maior que 15 leucócitos, campo. Resposta correta, B. Explicação. O valor de referência normal para leucócitos na urina é de 0 a 5 leucócitos por campo de grande aumento, 400x. Valores superiores a 5 leucócitos campo sugerem leucocitúria, indicando possível infecção do trato urinário, inflamação ou contaminação. A presença de maior que 10 leucócitos campo, piúria, é altamente sugestiva de infecção urinária, especialmente quando associada à bacteriúria. Valores de 0 a 2, A, são muito restritivos, enquanto 5, 10, C, 10, 15, D, e maior que 15, E, já indicam anormalidade. Questão 38. Na análise bioquímica da urina, a presença de corpos cetônicos está principalmente associada a qual condição metabólica? A. Insuficiência renal crônica. B. Diabetes mellitus descompensado. C. Hipertensão arterial. D. Anemia ferropriva. E. Hipotireoidismo.
Resposta correta. B. Explicação. A cetonúria, presença de corpos cetônicos na urina, está principalmente associada ao diabetes mellitus descompensado, especialmente na cetoacidose diabética. Os corpos cetônicos, acetona, ácido acetoacético e ácido hidroxibutírico, são produtos do metabolismo de ácidos graxos quando há deficiência de insulina ou jejum prolongado. Também podem aparecer em jejum, vômitos persistentes, dietas cetogênicas e exercício intenso. Insuficiência renal, A. Hipertensão, C. Anemia ferropriva, D. E hipotireoidismo, E. Não cursam tipicamente com cetonúria. Questão 39. No sedimento urinário, a presença de cilindros granulosos indica: A. Função renal normal. B. Lesão tubular renal. C. Infecção urinária baixa. D. Contaminação da amostra. E. Cristalúria assintomática. Resposta correta. B. Explicação. Cilindros granulosos indicam lesão tubular renal, sendo formados pela agregação de proteínas, células degeneradas e detritos celulares nos túbulos renais. Podem ser de granulação fina, lesão leve, ou grosseira, lesão mais severa. São encontrados em glomerulonefrites, pielonefrites, necrose tubular aguda e outras nefropatias. Não são encontrados em função renal normal. A. Infecções urinárias baixas. C. Tipicamente não produzem cilindros, não representam contaminação. D. E não estão relacionados à cristalúria. E. Sua presença sempre indica patologia renal. Questão 40. Na urinálise, qual é o método mais sensível para a detecção de proteinúria? A. Teste da fita reagente, dipstick. B. Ácido sulfossalicílico. C. Método do ácido tricloroacético. D. Turbidimetria, eletroforese de proteínas. Resposta correta. B. Explicação. O teste do ácido sulfossalicílico é mais sensível que a fita reagente para detecção de proteinúria, detectando concentrações a partir de 5 a 10 mg por decilitro. A fita reagente, A, detecta principalmente albumina e tem sensibilidade limitada, 15 a 30 mg por decilitro, podendo dar falsos negativos para proteínas não albuminosas, proteínas de Bansi-Jones, globulinas. O ácido sulfossalicílico precipita todas as proteínas, sendo útil quando há suspeita de proteinúria com fita negativa. Ácido tricloroacético, C, e turbidimetria, D, são menos utilizados, e eletroforese, E, é para caracterização, não detecção. Resumo dos temas de urinálise abordados. Análise física e química. Formação de cristais e influência do pH. Detecção de corpos cetônicos. Exame microscópico. Contagem de leucócitos no sedimento. Interpretação de cilindros granulosos. Métodos analíticos. Técnicas para detecção de proteinúria. Sensibilidade de diferentes métodos. Correlações clínicas. Associação com diabetes mellitus. Indicadores de lesão renal. Valores de referência. Parâmetros normais para leucócitos. Interpretação de achados anormais. Exercícios simulados, biofísica celular para concursos públicos. Questão 41. Em biofísica celular, o potencial de repouso da membrana plasmática neuronal é mantido principalmente pela ação de qual mecanismo? A. Canais de sódio dependentes de voltagem. B. Bomba de sódio-potássio, na caatepase. C. Canais de cálcio tipo LD, transportador de glicose GLUT1. E. Canais de cloro dependentes de ligante. Resposta correta. B. Explicação. A bomba de sódio-potássio, na caatepase, é fundamental para manter o potencial de repouso, menos 70 mV, transportando ativamente 3 na para fora e 2K para dentro da célula, criando um gradiente eletroquímico. Este transporte eletrogênico consome ATP e estabelece as concentrações iônicas necessárias. Os canais de na voltagem dependentes, A, são responsáveis pela despolarização durante o potencial de ação, canais de K sobrescrito 2, C, participam da liberação de neurotransmissores, GLUT1, D, transporta a glicose, e canais de Cl, E, participam da repolarização. Questão 42.
Na biofísica da membrana celular, qual é o principal fator que determina a permeabilidade seletiva da bicamada lipídica? A. Concentração de colesterol. B. Temperatura ambiente. C. Tamanho e polaridade das moléculas. D. Presença de carboidratos. É pH do meio extracelular. Resposta correta. C. Explicação. A permeabilidade seletiva da bicamada lipídica é determinada principalmente pelo tamanho e polaridade das moléculas. Moléculas pequenas e apolares, O, CO, atravessam facilmente, enquanto moléculas grandes e polares, glicose, íons, necessitam de transportadores específicos. A região hidrofóbica central da membrana impede a passagem de substâncias hidrofílicas. O colesterol, A, afeta a fluidez, temperatura, B, influencia a fluidez mas não é o fator principal, carboidratos, D, participam do reconhecimento celular, e pH, E, pode afetar a ionização mas não é determinante primário. Questão 43. Em biofísica celular, qual lei física descreve a difusão de solutos através da membrana celular? A. Lei de Ohm. B. Lei de Fick. C. Lei de Poiseuille. D. Lei de Beer-Lambert. Lei de Hooke. Resposta correta. B. Explicação. A lei de Fick descreve a difusão de solutos, estabelecendo que o fluxo difusional é proporcional ao gradiente de concentração e inversamente proporcional à distância. A primeira lei de Fick, J igual D, dc, dx, onde J é o fluxo, D é o coeficiente de difusão, e dc, dx é o gradiente de concentração. É fundamental para entender o transporte passivo através das membranas. A lei de Ohm, A, relaciona a corrente elétrica, Poiseuille, C, descreve fluxo de fluidos, Beer-Lambert, D, relaciona a absorção de luz, e Hooke, E, descreve elasticidade. Questão 44. Na biofísica da contração muscular, qual é a fonte primária de energia para o ciclo de ligação cruzada entre actina e miosina? A. Glicose. B. Ácidos graxos. C. Adenosina trifosfato, ATP. D. Creatina fosfato e lactato. Resposta correta. C. Explicação. O ATP é a fonte primária de energia para o ciclo de ligação cruzada actina-miosina. A hidrólise do ATP pela miosina ATPase fornece energia para 1. Dissociação da miosina da actina, 2. Mudança conformacional da cabeça da miosina, e 3. Bombeamento de K/2 pelo retículo sarcoplasmático. Cada ciclo consome uma molécula de ATP. A creatina fosfato, D, é um sistema de reserva energética que regenera ATP, glicose, A, e ácidos graxos, B, são substratos metabólicos para a produção de ATP, e lactato, E, é produto da glicólise anaeróbica. Questão 45. Em biofísica celular, qual fenômeno explica a entrada de água em uma célula colocada em solução hipotônica? A. Difusão facilitada. B. Transporte ativo primário. C. Osmose. D. Endocitose e pinocitose. Resposta correta. C. Explicação. A osmose explica o movimento de água através da membrana semipermeável em resposta a gradientes de concentração de solutos. Em solução hipotônica, menor concentração de solutos que o citoplasma, a água move-se para dentro da célula seguindo o gradiente osmótico, podendo causar edema celular ou lise. Este processo é passivo e não requer energia. A difusão facilitada, A, envolve transportadores específicos, transporte ativo, B, requer energia, endocitose, D, e pinocitose, e, são processos de internalização por vesículas. Resumo dos temas de biofísica celular abordados. Bioeletricidade. Potencial de repouso e bomba na ATPase. Gradientes eletroquímicos. Biofísica de membranas. Permeabilidade seletiva da bicamada lipídica. Fatores determinantes do transporte. Leis físicas aplicadas. Lei de Fick na difusão celular. Princípios físicos do transporte. Bioenergética celular. ATP no ciclo actina-miosina. Sistemas energéticos celulares. Fenômenos osmóticos. Osmose e regulação do volume celular. Efeitos de soluções hipertônicas. Exercícios simulados. Bioquímica fisiológica para concursos públicos.
Questão 46. Na bioquímica do metabolismo energético, qual é a principal via metabólica responsável pela produção de ATP durante o exercício anaeróbico intenso? A. Ciclo de Krebs. B. Cadeia respiratória. C. Glicólise anaeróbica. D. Beta-oxidação. E. Gliconeogênese. Resposta correta. C. Explicação. Durante o exercício anaeróbico intenso, a glicólise anaeróbica é a principal via para a produção rápida de ATP. Na ausência de oxigênio suficiente, o piruvato é convertido em lactato pela lactato desidrogenase, regenerando o NAD necessário para manter a glicólise. Produz 2 ATP por glicose, sendo menos eficiente que a respiração aeróbica, mas muito mais rápida. O ciclo de Krebs, A, e cadeia respiratória, B, requerem oxigênio. Beta-oxidação, D, é lenta para exercício intenso, e gliconeogênese, E, consome ATP ao invés de produzi-lo. Questão 47. Em bioquímica hormonal, qual hormônio é o principal regulador da glicemia em jejum prolongado? A. Insulina. B. Glucagon. C. Cortisol. D. Hormônio do crescimento. E. Adrenalina. Resposta correta. B. Explicação. O glucagon é o principal hormônio contrarregulatório durante o jejum prolongado, secretado pelas células alfa-pancreáticas em resposta à hipoglicemia. Estimula a glicogenólise hepática, quebra do glicogênio, e a gliconeogênese, síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, mantendo a glicemia. A insulina, A, tem efeito oposto, hipoglicemiante, cortisol, C, e GH, D, tem efeitos mais lentos e prolongados, e a adrenalina, E, atua principalmente em situações de estresse agudo, não no jejum prolongado. Questão 48. Na bioquímica do metabolismo lipídico, qual enzima é considerada limitante da velocidade na síntese de ácidos graxos? A. Acetil-CoA carboxilase. B. Ácido graxo sintase. C. HMG-CoA redutase. D. Lipase hormônio sensível. E. Carnitina palmitoil transferase. I. Resposta correta. A. Explicação. A acetil-CoA carboxilase, ACC, é a enzima limitante da síntese de ácidos graxos, catalisando a formação de malonil-CoA a partir de acetil-CoA. É regulada alostericamente, ativada por citrato, inibida por palmitoil-CoA, e por modificação covalente, fosforilação-desfosforilação. Sua atividade determina a velocidade de toda a via lipogênica. A ácido graxo sintase, B, catalisa as reações subsequentes, HMG-CoA redutase, C, é limitante na síntese de colesterol, lipase hormônio sensível, D, atua na lipólise, e CPTI, E, é limitante na beta-oxidação. Questão 49. Em bioquímica do equilíbrio ácido-base, qual sistema tampão é mais importante no plasma sanguíneo? A. Sistema fosfato. B. Sistema bicarbonato, ácido carbônico. C. Sistema proteínas plasmáticas. D. Sistema hemoglobina. E. Sistema lactato. Resposta correta. B. Explicação. O sistema bicarbonato, ácido carbônico, HCO-HCO, é o principal tampão plasmático, representando cerca de 75% da capacidade tamponante do sangue. Sua eficiência deve-se a 1. Alta concentração de HCO, 24 mEq/L, 2. Sistema aberto, coeliminado pelos pulmões, e 3. Regulação renal do HCO. A equação de Henderson-Hasselbalch, pH igual a 6,1 mais log, HCO, 003 multiplicação PCO. O sistema fosfato, A, é importante intracelularmente, proteínas plasmáticas, C, contribuem menos, hemoglobina, D, atua nos eritrócitos, e lactato, E, não é um sistema tampão fisiológico. Questão 50. Na bioquímica da coagulação sanguínea, qual vitamina é essencial para a síntese dos fatores de coagulação segunda, sétima, nona e X? A. Vitamina B, vitamina D e C, vitamina E, D, vitamina K e I, vitamina C. Resposta correta. D. Explicação. A vitamina K é essencial para a síntese dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K, 2-protrombina, sétima, nona, X, e proteínas anticoagulantes, proteínas C e S. Atua como cofator da glutamil carboxilase,
que converte resíduos de glutamato em carboxiglutamato, GLA, permitindo a ligação destes fatores ao cálcio e fosfolípides. A deficiência causa coagulopatia hemorrágica. Anticoagulantes como varfarina inibem a reciclagem da vitamina K. As vitaminas A, D, B, E, C e C, E não participam diretamente da coagulação. Bem no alvo resumo dos temas de bioquímica fisiológica abordados. Metabolismo energético. Vias metabólicas durante exercício anaeróbico. Produção de ATP em diferentes condições. Regulação hormonal. Controle da glicemia pelo glucagon. Homeostase glicêmica em jejum. Metabolismo lipídico. Enzimas limitantes na síntese de ácidos graxos. Regulação da lipogênese. Equilíbrio ácido-base. Sistemas tampão fisiológicos. Regulação do pH sanguíneo. Hemostasia. Papel da vitamina K na coagulação. Síntese de fatores de coagulação. Integração metabólica. Interação entre diferentes vias metabólicas. Regulação bioquímica de processos fisiológicos.